Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, a nossa equipe ficou, né, com o tema Ecologia e Estudos da Contaminação Ambiental por Metais. E a nossa equipe é composta por Camila Maria do Nascimento, Lívia Damasceno de Oliveira, Lucas Carvalho Rodrigues, Rosivone Fialho Souza e Virna Kerma Mendes, no caso eu, tá? E nós temos como professor, né, professor Moacir, na disciplina de Ecologia. Bom, gente, essa primeira parte aqui é conceituando os metais, né? Eu vou falar um pouco sobre. Os metais compõem um grupo dos elementos químicos, na sua maioria sólidos, no seu estado puro, caracterizados pelo seu brilho, dureza, cor amarelada a prateada, boa condutividade de eletricidade e calor. Também nós temos maleabilidade, ductibilidade e além de elevados pontos de fusão e ebulição, né? Também, gente, os metais, né? Eles são aplicáveis em praticamente todos os processos industriais, né? Ele está presente, né, em ligas metálicas, né, utilizadas na fabricação de ferramentas, de joias, de moedas, e também em processos químicos, né, como na oxirredução, e também eles são responsáveis pelo funcionamento de pilhas e baterias. E aí, continuando aqui, né, sobre os metais, os locais onde ocorre a maior fixação destes metais são os solos e os sedimentos, mas podem ser poluentes das águas e alimentos, né? Infelizmente. Além disso, podem ser transportados pelo ar através de partículas em suspensão, podendo contaminar o homem pelas vias aéreas, né? E essa contaminação se dá de várias formas, né? Dependendo de onde esse metal vai atingir, né? O corpo humano. E aí nós vamos ter algumas reações, né? Reações dessas adversas contra, né, esses metais. Bom, gente, e dando continuidade, né, nós temos as classificações dos metais. Nós temos em elementos essenciais, né, como cálcio, ferro, zinco, cobre, níquel, magnésio, sódio e potássio. E temos os microcontaminantes ambientais, como o cádmio, o mercúrio, o alumínio, o titânio, o estânio, o arsênio, o chumbo e o tungstênio. E também temos os elementos essenciais e simultaneamente microcontaminantes, que são o ferro, o cobalto, o magnésio, o níquel, o cobre e o zinco. Né? Então, essas são as classificações de metais que a gente pode estar encontrando, né, no meio ambiente e nos alimentos. Olá, meu nome é Rosivone e eu vou apresentar para vocês. Com as emissões de partículas de metais pesados produzidas pelo homem, e essas partículas elas podem ser absorvidas por vegetais, animais, assim causando essas intoxicações em todos os níveis dessa cadeia alimentar, certo? Tanto caracterizando como poluentes ambientais significativos, devido à sua toxicidade, tem um problema de importância bem crescente diariamente. Então, essa grande concentração desses metais pode futuramente vir causar um dano maior. Bom, gente, eu me chamo Camila Maria e agora eu vou falar sobre um pouco dos efeitos ambientais dos metais, né? Bom, de início aqui a gente colocou essa imagem para mostrar o efeito que ele causa nos rios, que acaba ocasionando a morte de vários peixes, né? Outro caso, assim, que teve grande repercussão foi o rompimento da barragem de Brumadinho, que ocasionou, infelizmente, 270 mortes, né? Aí aqui a gente trouxe essa imagem dessa vaquinha presa aos rejeitos, né? Além da poluição no rio Paraupeba, também ocasionado pelo rompimento da barragem, deixou aqui essa cor escura. Além disso, a deteriorização desses metais no ambiente é um pouco lenta, né? Que isso vai liberar as substâncias, que vai poluir o ar, certo? E, além disso, a gente também se depara com a poluição do ambiente, né? Assim, em relação aos materiais que a gente joga, né? Como no caso celulares, que às vezes não tem o destino certo. E é isso. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Lívia Damasceno de Oliveira e agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre os exemplos práticos nocivos. Os telefones celulares emitem constantemente a radiação eletromagnética, que é chamada de radiofrequência. Para quem não sabe, mesmo quando não estão sendo utilizados, os celulares eles continuam emitindo essa radiação, além de ondas de Bluetooth, Wi-Fi, que são campos eletromagnéticos. Como os telefones celulares são usados muito próximos da cabeça, dessa forma, eles aumentariam a intensidade das radiações no cérebro durante o uso. No entanto, pacientes que são eletrossensíveis ou qualquer pessoa que possui implantes dentários metálicos, restaurações de amálgama ou próteses dentárias, com metal, elas vão correr um risco maior. Um outro exemplo é que em pequenas doses, a exposição à radiação ela não vai oferecer riscos à saúde.
O corpo ele tem tempo suficiente para substituir as células que eventualmente tenham sido alteradas ou destruídas. Só que em doses extremas ela chega a ser fatal. O desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, o mais grave da história, matou 30 pessoas em apenas um mês e foi associado a 1.800 notificações de câncer de tireoide. Exemplos práticos benéficos. Nesses exemplos, nós podemos citar os processos utilizados para a redução da contaminação. Uma bactéria, a Cupriavidus metallidurans, ela é naturalmente resistente a metais pesados e foi utilizada em uma pesquisa do engenheiro químico Ronaldo Biondo, no Instituto de Ciências Biomédicas, para criar uma linhagem de micro-organismos modificada geneticamente que seja capaz de reter partículas metálicas e fazer a biorremediação de ambiente. Aqui nessa imagem nós podemos observar um insólito casal, que é uma bactéria e uma levedura, crescendo juntos numa relação simbiótica e eles são capazes de separar metais pesados. Tudo bem, gente? Espero que sim. Eu me chamo Lucas Rodrigues. Eu vou falar um pouquinho sobre a legislação. Bem, a resolução RDC, número 42, de 29 de agosto de 2003, diz que é essencial manter o conteúdo de contaminantes em níveis toxicológicos aceitáveis, visando proteger a saúde pública. Segundo ponto, os níveis de contaminantes inorgânicos nos alimentos deverão ser os mais baixos possíveis, devendo prevenir-se a contaminação do alimento na fonte, aplicar a tecnologia mais apropriada na produção, manipulação, armazenamento, processamento e envase, de forma a evitar que um alimento contaminado seja comercializado ou consumido, né? Então, o que é tudo isso? Os componentes químicos, denominados agrotóxicos, começaram a ser produzidos nos anos de 1950 na Índia, contribuindo amplamente para a expansão da agricultura, e tendo se expandido para todos os continentes nas décadas seguintes. E aí ele trazia alguns benefícios, né, que são o aumento da produção, a redução da perda, o controle de vetores de doença e aumento da qualidade alimentar. Entretanto, mesmo os mais modernos agrotóxicos, com aspectos mais específicos, podem ainda perigosamente ser tóxicos para os seres humanos e animais, contaminando assim alimentos, água, o ar, superfícies, os solos, entre outros. E aí, se ele é perigoso para o ecossistema, ele significa afetar também os indivíduos da base da cadeia alimentar, como planta e invertebrados, acumulando-se em danos para o sistema como um todo. Então, como o uso do agrotóxico, na teoria, né, ele traz benefícios para toda a população, ele é utilizado de forma, assim, desnecessária. E aí, o uso, como sempre diz o professor, tudo demais é veneno, né? Com esse uso exagerado, no lugar de trazer benefícios, ele está trazendo, às vezes, prejuízos, como algumas doenças. Foi feito várias análises de artigos, vou falar mais um pouco na frente, que mostra esses problemas que ele está causando. Eu fiquei com o artigo Contaminação Antrópica, que foi feito em 3 estuários do Ceará, né? Esses estuários, eles têm a importância ecológica mundialmente reconhecida por serem essenciais para a sobrevivência de muitas espécies, né? Tanto para áreas de refúgio, quanto para a reprodução, alimentos de diversos organismos, costeiros e marinhos, né? Nessas zonas costeiras tropicais e subtropicais do mundo, os estuários geralmente são ocupados por florestas de mangue, que possuem alta habilidade de conversão de energia solar em biomassa. Apesar dessas condições naturais, né, a dinâmica dos processos hidrológicos e biogeoquímicos e a presença de manguezais torna-se um ecossistema de um dos mais produtivos, né? E por ser algo de extrema importância para o meio ambiente, foi feita essa avaliação, né, de qualidade desses 3 estuários, para ver se tinha alguma contaminação, se havia alguma coisa de errado, né, nesses 3 estuários. Foram feitos, né, os materiais métricos, foram análise de água, dados do IBGE, coleta de lixo, temperatura, pH, salinidade, oxigênio dissolvido, concentração de nutrientes e metais nessa pesquisa. Os resultados e discussões. Como vista, né, tivemos emissão de poluentes nas regiões estalinas, que contribui para a qualidade de concentração de contaminantes nesses estuários. Além disso, né, a gente viu que
Existia também algumas modificações e alterações de paisagem de desmatamento, como escavação, soterramento, construções. Apareceu também resíduos xenobióticos, lixo como plástico, materiais de produtos industrializados, né, nesses resultados. Também teve composto químico perigoso, podendo causar danos letais aos seres vivos. E além de muito potencial tóxico, né, nessa pesquisa que foi encontrado. Mas, no decorrer da pesquisa, após, né, tudo isso, os estuários e regiões costeiras são particularmente vulneráveis às atividades antrópicas desse trabalho, né? A revisão de literatura indicou continuidade de intensificação de emissões antrópicas no Ceará, que contribui para o incremento principal nos últimos 10 anos, né? Tanto nos estuários do Ceará, Pacoti, Jaguaribe, a gente pôde ver isso, né? E o adensamento populacional é um dos contribuintes para a contaminação desses estuários, principalmente o crescimento populacional, que ele vem se acelerando cada vez mais, né? E esgoto. Podemos ver que nesse trabalho eles tiveram alguns pontos negativos. Bom, e agora eu vou dar continuidade apresentando outro artigo, que é intitulado como Abelhas sociais e produtos da colmeia como indicadores de contaminação com metais. Revisão. O aumento da conscientização pública sobre questões ambientais e de saúde tornou necessário intensificar ações de acompanhamento dos riscos de contaminação, entre as quais o biomonitoramento tornou-se uma alternativa viável. Mecanismos são necessários para uma análise específica e sensível, de forma a revelar e monitorar a grande variedade de contaminantes químicos que poluem todos os compartimentos ambientais. Então, dessa forma, organismos como as abelhas podem ser usadas como biosensores e como coletores involuntários de contaminantes procedentes de poluentes ambientais. As abelhas, elas são bons indicadores biológicos que detectam rapidamente a degradação química do meio ambiente pela alta mortalidade e pela presença de poluentes no seu corpo ou em produtos da colmeia. O monitoramento ambiental com esses insetos, assim como os produtos da sua colmeia, o mel, a cera, o pólen e a própolis, por exemplo, começou a ser utilizado lá por volta da década de 1980, principalmente para controlar o uso de produtos fitossanitários e agroecossistema, tanto pela mortalidade destes indivíduos, quanto pela análise dos resíduos dentro ou absorvido no corpo ou nos produtos da colmeia. A contaminação de determinado ambiente por metais, ela pode ser monitorada por meio da análise do corpo das abelhas, do mel, pólen, própolis e da cera, como eu já havia citado antes, porque eles são organismos indicadores altamente sensíveis da contaminação radioativa. Esses insetos, eles podem inclusive ser utilizados para estudar e monitorar a distribuição e a persistência de radionuclídeos e também o acúmulo de resíduos radioativos, além da detecção de metais como arsênico, cádmio, cobalto, cobre, chumbo, mercúrio também, níquel, zinco, dentre outros, que foram relatados em estudos com os produtos das suas colmeias. Bom, nessa imagem nós podemos observar um mel produzido pela espécie Apis mellifera, que indica em análises poluentes ambientais. Ao longo de sua história evolutiva, as abelhas foram expostas a compostos tóxicos em seu ambiente. Algumas toxinas naturais são toleradas por esses insetos sociais ou mesmo benéficas, enquanto altas concentrações de outros compostos podem causar danos à saúde desses indivíduos. As abelhas estão amplamente distribuídas ao redor do mundo, servindo de agentes bioecológicos. Elas podem encontrar poluentes metálicos através de várias vias de exposição, incluindo forrageamento e recursos vegetais contaminados. As abelhas reagem às mudanças no ambiente em que elas habitam, especialmente em relação à quantidade de metais no solo, ar e plantas. Esse fato mostra pra gente que as abelhas elas são um indicador confiável e nos permite utilizá-las para o biomonitoramento ambiental. Segundo Roman, existe uma correlação entre os metais acumulados no solo e plantas com o conteúdo de metais que vão ser encontrados no corpo das abelhas, assim como em seus produtos.
Quando as áreas forrageadas pelas abelhas estão contaminadas, vários poluentes podem entrar no mel através do néctar, do pólen ou da exudação açucarada de plantas, que vão crescer em solos contaminados ou acabar absorvendo a água contaminada. As próprias abelhas, elas podem acabar transportando contaminantes do ambiente para a colmeia e vir a alterar a qualidade dos seus produtos, que são utilizados como indicadores de contaminação. A maioria das pesquisas que utilizam abelhas para bioindicação de metais tem como objeto de estudo um número pré-estabelecido e limitado de metais sendo realizadas em locais definidos, por exemplo, perto de rodovias, aeroportos, zonas industriais, áreas agrícolas e aterros sanitários. Os resultados são comparados aos locais de controle, principalmente locais urbanos ou parques de reservas naturais, que é para demonstrar diferenças no grau de poluição. Em áreas semi-rurais e em centros urbanos, onde ocorre uma alta emissão de poluentes dos veículos automotores, as concentrações de cádmio e chumbo no pólen apícola foram muito mais elevadas em relação à zona rural. Embora muitos materiais eles possam ser sequestrados e transferidos para as abelhas e seus produtos, os que são mais comuns são o cádmio, o cobre e o chumbo. Dessa forma, o pólen apícola ele pode ser considerado um bom indicador de qualidade ambiental no que se refere à presença destes metais. Aqui nessa imagem nós podemos observar uma abelha coberta com pólen amarelo recolhendo néctar na flor. Bom, as abelhas sociais e os produtos das suas colmeias se constituem em uma importante ferramenta para o uso como bioindicadores de poluição ambiental, uma vez que vivem dependentemente dos recursos ambientais. Esses insetos eles podem apontar para a necessidade de cuidados com o ambiente, de forma que medidas possam ser tomadas preventivamente para minimizar os efeitos nocivos causados pela poluição, especialmente de metais. Bom, aqui nós temos a referência do artigo que foi apresentado. Bom, gente, eu, Camila, novamente, falarei agora de um artigo intitulado, de poluição do ambiente por metais pesados e utilização de vegetais como bioindicadores. Bom, quanto ao referencial, segundo Yamamoto e Kozlowski, os metais pesados interferem nos processos fisiológicos tais como trocas gasosas, fixação de CO2, respiração e absorção de nutrientes. Sua absorção não é linear em resposta às concentrações crescentes. Muitos fatores a influenciam, como temperatura, pH do solo, a erosão do solo, fertilização, a concorrência entre as espécies de plantas, o tipo de planta, seu tamanho, o sistema radicular, a disponibilidade dos elementos nos depósitos do solo ou foliares, o tipo de folhas, umidade do solo e o fortalecimento de energia da planta pelas raízes e folhas. Os materiais e métodos utilizados no artigo foram uma revisão de literatura sobre como ocorreu a poluição de metais pesados e os estudos que foram realizados para avaliar as fontes de contaminação em diferentes tipos de ambientes, os fatores que influenciaram a absorção desses elementos tóxicos, seus efeitos sobre as plantas e as consequências devido aos efeitos causados nas plantas. E eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma colheita de metal a partir de plantas. Dando continuidade. Os resultados e discussões que o artigo traz são: os metais pesados são passados para as plantas da seguinte maneira: acumulando-se sobre a superfície dos musgos por deposição úmida e seca, devido à sua capacidade de troca catiônica elevada de suas paredes celulares. Os musgos podem acumular concentrações elevadas de metais pesados. Desde o final de 1960, 24 musgos têm sido regularmente utilizados para rastrear a disposição de metais em grande escala, em alguns casos, a nível internacional, segundo Folling e Tiller. O excesso de metais pesados pode induzir a formação de radicais livres de diero, resultando em estresse oxidativo em plantas, danificando membranas, pigmentos fotossintéticos, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, segundo Fowler. E a conclusão foi que, levando em consideração que a acumulação de metais pesados é um processo complexo e que atinge quase todos os aspectos do crescimento, desenvolvimento e sobrevivência de um organismo, é possível perceber o grande nível de significância em reforçar e apresentar à comunidade os estudos relacionados ao monitoramento do problema abordado aqui, para que a comunidade e os ecossistemas possam progredir de forma ideal. E aqui é a referência do artigo. E é isso. Meu nome é Vina, e aí, né, eu vou falar um pouco sobre o meu artigo, que fala sobre contaminação das águas e peixes por metais pesados e suas consequências para a saúde humana, né? Nesse artigo, a referência, né, referencial desse artigo, foi que veio falando muito sobre os metais pesados, né, que atingem as águas e peixes, e acabam, de uma certa forma, trazendo consequências para nós seres humanos, né, que ingerimos, né, essa água, esse peixe, e não sabemos, né, de onde vem.
Então, metais que têm uma densidade proporcionalmente alta e tóxica, inferior à quantidade permitida, são considerados metais pesados. Eles podem entrar no corpo humano em pequenas quantidades através da comida, água e ar e se acumulam no organismo. Apesar de alguns metais pesados serem micronutrientes essenciais, eles têm seus efeitos tóxicos e, em alguns organismos vivos, via transferência metabólica e mutagênese. Muitas pesquisas direcionadas à preservação do meio ambiente, do modo geral, e particularmente da água, mostram o quanto o aumento do nível de contaminação da água e do solo por metais pesados. Assim, observa-se que isso prejudica não só a vida marítima, mas também a vida humana, que consome produtos contaminados capazes de provocar doenças graves, além de malformações congênitas e problemas neurológicos que isso pode causar no futuro, né? Então, nós temos uma infinidade de doenças que mais à frente vocês vão ver. Os peixes mais consumidos no mundo, por eles possuírem o maior valor proteico, quando a água está contaminada, mesmo que em pequena quantidade, acaba contaminando os peixes. Com a contaminação dos peixes, né, os seres humanos que utilizam os mesmos para a sua alimentação acabam se contaminando por metais pesados através da cadeia alimentar. Ou seja, é um ciclo vicioso, né? Resultados e discussões, né? Durante essa pesquisa, a análise da concentração dos metais pesados na água depende de muitos fatores, como o clima, a estação e o nível da água, né? Fatores externos. A concentração dos metais pesados no organismo dos peixes pode ser mais elevada do que a água. Isso acontece pela absorção através da pele e das escamas, pela via respiratória, através das brânquias e tegumentos, e pela alimentação, né? Do sedimento que tem maior concentração em metais. O acúmulo dos metais pesados no organismo dos peixes depende do tipo, sua alimentação, do tamanho, peso e comprimento. E aí, né, chegaram a uma conclusão dessa pesquisa. Aqui foram os metais encontrados nas análises de água e peixe, certo? Aqui são os órgãos que elas podem atingir, órgãos esses que são do nosso sistema humano. E aqui são as consequências, né? As doenças que viriam a trazer futuramente, né? Com a ingestão destes, né? Peixes ou o consumo dessas águas. Por isso que se faz um estudo detalhado da água e dos peixes. E aí nós temos aqui a referência, né? Perfil de contaminação das águas e peixes por metais pesados e suas consequências para a saúde humana. Aqui, novamente, eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo, que é intitulado Vale do Jaguaribe, um oásis em perigo no semiárido brasileiro. Sistemática sobre a contaminação ambiental e potenciais danos a bacias e seus usuários. Vamos lá. O Rio Jaguaribe, ele localiza-se cartograficamente entre 4 graus e 30 pés e 7 graus e 45 pés de latitude sul, 37 graus e 30 pés e 41 graus e 0 pés de latitude oeste. Nasce no município de Itauá, do oeste do estado, e deságua no Oceano Atlântico, no litoral leste do Ceará, entre os municípios de Aracati e Fortim. Percorre 610 km de extensão e sua bacia ocupa quase 76 mil km², o que representa mais de 50% da área total cearense. Então, a gente realmente vê que ele é super importante para a gente. É dividido em 5 subbacias, a bacia do Alto, Médio, Baixo Jaguaribe, do Rio Salgado e Rio Banabuiú, e atende a 80 municípios. Está inserido no bioma Caatinga, de relevo composto por planícies fluviais, depressões sertanejas e maciços residuais, com formações vegetal tipo savana-estepe e florestas estacionais. O clima, em maioria, se apresenta semiárido, com temperatura média anual de 27 graus Celsius e índice pluviométrico por volta de 740 milímetros por ano. Agora um pouquinho sobre os agrotóxicos, né, como eu já falei anteriormente. Teoricamente, os agrotóxicos devem ser letais apenas para a espécie-alvo, porém, na realidade, o uso indiscriminado acabam sendo tóxicos também para humanos, animais, meio ambiente em geral. Fato que justifica a necessidade do controle rigoroso do seu uso. E aí, na composição, pode ter metais pesados, fertilizantes e outros insumos na composição do agrotóxico, e pode causar danos ambientais irreversíveis. Dentre os efeitos à saúde humana e animais estão a disrupção endócrina e suas consequências metabólicas, alterações neurológicas, desajustes reprodutivos e carcinogênese. Foi realizado um levantamento bibliográfico pelo Google, utilizando descritores como Jaguaribe, contaminação, agrotóxico, metal, no período de setembro de 2019, com atualização agora em janeiro de 2020. Os resultados foram organizados em planilhas e classificados de acordo com o tipo, ano de publicação, tema principal e secundário. Foi feita uma triagem das publicações relacionadas ao assunto, sendo incluídas todas aquelas que continham informações toxicológicas de interesse sobre a região da Bacia do Jaguaribe. Foram excluídas algumas citações, sem relação direta com o tema, e as dissertações ou teses que geravam artigos publicados em revistas indexas, cujo conteúdo era repetido. Foi realizado uma estatística descritiva dos resultados e eventuais meta-análises de dados publicados, inclusive os testes de Q-quadrado, correlação e regressão linear executado no software RV 3.6.1. E aí, a resultado e discussão dessa análise toda foi que a contaminação ambiental por agrotóxico
e metais pesados causam uma complexa rede de efeitos indesejados, sendo necessário, portanto, ser abordado dentro do conceito interdisciplinar da saúde única, né, que é a saúde animal, humana e ambiental. Os resíduos tóxicos provenientes da agricultura contaminam o solo e as águas, atingindo a microbiota e a macrofauna. Assim, viajam pelos organismos dentro da cadeia trófica, né, afetando a saúde das plantas e de invertebrados, animais vertebrados, até chegar em nós, os humanos, através da alimentação e da absorção orgânica por vias tróficas. Diante disso, não é possível tratar apenas uma vertente como uma vertente de saúde, né? A conclusão através disso foi que, através de toda a literatura revisada, foi possível perceber a importância do Rio Jaguari para o Ceará. Como eu disse, tem um grande volume, chega a ter 50% da capacidade do Estado, e para o Brasil, claro, né? Em termos de abastecimento de água para o consumo doméstico e industrial, para a irrigação, para o transporte, para a manutenção do ecossistema. Em síntese, para o progresso regional. Os contaminantes detectados foram discutidos à luz da saúde única, apesar da maioria dos estudos concluir que os níveis de contaminação ainda são baixos, comparando com outros rios, né? Agrotóxicos, metais e hidroscarbonetos podem causar danos irreparáveis à saúde humana, animal e ambiental a longo prazo, mesmo em baixa concentração, como foi concluído, né? Ou dose. Entretanto, já é visível, né, que essa contaminação está acarretando em várias coisas negativas para a região. Geralmente, quem mora lá próximo já sente esses efeitos negativos. O monitoramento é imprescindível, o controle e a fiscalização são inadiáveis, e as punições aos infratores devem ser postas em verdadeira prática. A conscientização e a educação ambiental dos usuários e a população beneficiária deve ser contínua, né? Sempre reforçando aquela visão que isso causa um efeito negativo, causa um efeito positivo, entretanto, maior negativamente, né? Como o que ocorre. O uso indiscriminado de compostos químicos na agricultura deve ser combatido pelas autoridades e fiscalizado por todos. Bom, gente, esse foi mais um trabalho de ecologia. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.